Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. Gostaria de agradecer a presença de todos, relatores, auditores, procuradoria, defensores, João, doutora Paula. E vamos começar com o primeiro pedido de preferência, que é o terceiro da pauta, processo 113/2025, denunciada agremiação linense, em curso no artigo 211 do CBJD por 2 vezes, na partida Clube Atlético Linenses versus Ferroviária pelo Paulista A2 profissional. O auditor relator é o doutor Pedro, que está com a palavra para relatório. Muito obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Bom, vamos sem mais delongas. Processo de número 113 de 2025, Campeonato Paulista A2 Profissional, partida entre Linense e Ferroviária, realizada no dia 12 de fevereiro de 2025. A douta Procuradoria oferece denúncia em face da agremiação linense, em curso no artigo 211, duas vezes, curso no artigo 211, duas vezes, pelos seguintes motivos. Conforme consignado em súmula pelo árbitro da partida, o gramado se encontrava em más condições. Também constou do relatório do diretor do jogo que o gramado apresentava diversos pontos com falhas, onde observa-se uma nítida diferença na linearidade. Existem mais de 2 tipos de grama em sua totalidade, em alguns locais, como próximo do círculo central, e linha lateral oposta ao banco de reservas. A grama está bastante comprometida. Em alguns pontos, observa-se apenas terra. Existem poucos locais com buracos que foram cobertos com areia para evitar lesões. Além disso, o diretor do jogo registrou que a presença de grandes goteiras no teto da cabine em que estava a aparelhagem e a cabine de transmissão, e havia goteiras no banheiro masculino das cabines de imprensa. Diante disso, a Procuradoria requer a condenação da agremiação já supracitada, também no artigo previsto, só que duas vezes. Temos aqui a ficha disciplinar da agremiação, incidente, temos aqui relatório do jogo, súmula, citação. Temos a defesa apresentada aqui pelo Clube Atlético Linense, juntada. As provas também. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigada, doutor Pedro. Chamo a tribuna o doutor Marcos para a defesa, mas antes eu vou passar a palavra para a procuradoria. Ah, tem prova de vídeo. Isso. Boa tarde, excelência, tudo bem? Right. Eu só gostaria de mostrar aqui, a partir desse momento, a chuva que vai começar a cair, e que foi, inclusive a gente juntou agora, hoje mais cedo, um post do Instagram da Prefeitura de Lins, dizendo que esse jogo ocorreu no dia 12 de fevereiro, e a postagem do dia 13, falando que nessas últimas 24 horas choveram 35 milímetros na cidade. Então foi uma coisa um pouquinho acima do normal. Perfeito. Nenhum lance específico, só a Não, transmissão. na verdade aí é o finalzinho do primeiro tá. tempo, é o começo do segundo tempo, salvo engano, também ele atrasou o início diante da chuva que estava caindo. Se você puder só colocar um pouquinho mais para frente, na hora que volta do intervalo. Dá para ver aí até a imagem muda, né? Essa cortina de chuva. Era só isso que a gente queria mostrar e falar também dessa. Além do post da Prefeitura de Lins, tem um trecho de uma matéria jornalística também dando conta do quanto que choveu na cidade. Muito obrigada, doutor Marcos. Então, com a palavra, a procuradoria, por gentileza.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. A Procuradoria ela não é insensível à questão da chuva e à prova de vídeo, mas ela se atém ao que foi relatado pelo diretor de jogo, que já destacava, então, em primeiro lugar, não destaca a questão da chuva, mas ela destaca os diversos pontos com falhas, e aqui o destaque que havia uma nítida diferença de linearidade do gramado com dois tipos de grama. Acho que isso independe da chuva, né, constatada pelo vídeo. A questão dos buracos com areia, né, também que podem causar sérias lesões. Também acredita esta procuradoria que ela independe das chuvas torrenciais, que sim, ocorrem nesta época do ano, mas que com o relatado ah, parece a Procuradoria que não houve interferência nesse sentido. Então, por tal motivo, a Procuradoria reitera os termos da denúncia, presidente. Muito obrigada, doutor Douglas. Então, com a palavra, doutor Marcos para a defesa. Boa tarde novamente. Cumprimento o relator, a pessoa que eu cumprimento os demais auditores, secretaria, doutora Procuradoria, a doutora defensora aqui também. Excelências, aqui, na verdade, o que a gente quer discutir é que a ideia desse artigo, né, quando ele foi feito, pensado, ele foi feito para punir as agremiações que não cuidam do campo, né? Porque o campo de jogo ele deve estar, ou pelo menos tentar estar em perfeitas condições para boa prática do esporte, né? Só que aqui, inclusive consta no relatório de jogo que o diretor da partida foi falar com um funcionário do Linense, o qual avisou que eles fazem um acompanhamento junto com a federação e que a Federação Paulista vai até o campo semanalmente para acompanhar, né, essa transição aí do campo. A gente, como bem destacou o doutor procurador aqui, a gente está numa época do ano aqui no Brasil em que se chove muito. Então, isso dificulta a recuperação do gramado, que é um gramado que está em recuperação, só que tudo isso acontece num período de chuva, num período onde está acontecendo o campeonato, praticamente um jogo por semana, se não mais, quando tem rodada dupla. Então, aqui, o Linense, ele é um clube que está preocupado, que ele é o maior interessado em ter, né, o campo bom para aproveitar o fator casa e tudo mais. Então, eles estão aderidos ao programa Gramado Paulista, que é uma iniciativa da Federação Paulista para que o gramado esteja em boas condições. Eles, como eu disse, recebem visitas semanalmente da Federação Paulista, e a Federação Paulista, sabendo dessas dificuldades, estando presente semanalmente, autorizou, né, deu autorização para que o jogo ocorresse. Então, a gente pode falar que teria um mínimo ali de, de, de condições para a prática, né, esportiva. Então, assim, há um claro esforço do clube em melhorar isso, né? As condições, com certeza, se dependesse do clube instalar os dedos e o gramado estivesse em condições perfeitas, como a gente vê em outros países, certamente o fariam. Mas tem coisas que impedem. A chuva, a prática, né, do próprio futebol, que não deixa recuperar e tudo mais, e as ações que o clube adere em virtude é, encabeçadas pela Federação Paulista. Então, o clube pede a absolvição, e se esse não for o entendimento de Vossas Excelências, que seja aplicado o artigo 183, porque a causa, né, da chuva torrencial foi a goteira, né? Deu origem à goteira, e também é o reflexo do gramado. Então, como na denúncia está por duas vezes, pede-se para que, como fato gerador é um só, que se puna uma vez só. Então, obrigado. Essa é a defesa. Obrigada, doutor. Com a palavra, o relator para voto, por gentileza. Presidente, peço só 2 minutinhos, por gentileza. Claro. Estou analisando aqui umas questões.
Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar a defesa, de ter trazido aqui os vídeos, também todas as provas documentais. De fato, é muito difícil a gente desconsiderar a questão das chuvas, né? Que elas estão aí, a gente, enfim, acabou também sofrendo hoje por conta de atraso e tudo mais. É muito difícil a gente colocar na balança também o gramado, ele tá ruim por causa da chuva, ou esses pontos de terra foram causados por conta da chuva. Enfim, fica um pouco nebuloso para mim essa questão. Eu não tinha, eu estava com entendimento antes totalmente diferente, mas após ver aqui as notícias, ver o real, né, a situação real do campo, e aí também nós temos que levar também a questão da pressão de veracidade da súmula. Então acho que a gente tem que sopesar aí da melhor maneira possível para fazer esse julgamento. Acredito que a chuva sim atrapalhou, por um lado, por outro, o diretor de jogo ele fala que tem dois tipos de grama, a grama está bastante comprometida, mas com muita chuva, eu acho que é pouco difícil da gente constatar se a grama está comprometida, mas também tem a questão aqui das goteiras, que eu acho que também atrapalharam, e tem umas fotos aqui, né? Na página 13, se a gente for ver aqui as condições também, que eu acho que também é dever da agremiação. Eu acho que esse é um pouco mais fácil de controlar ao invés do que o gramado, né? Então, eu acolho aqui o pedido da defesa com relação à questão do 183, né? Eu acho que uma ação aí que pode ter provocado a questão do gramado e as goteiras, e colocando aí, né, para fazer a dosimetria da pena, eu condeno a agremiação em R$ 500. Esse é o voto, presidente. Muito obrigada, doutor Pedro. Como vota a doutora Patrícia? Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu peço desculpas formalmente pelo atraso, mas eu fico angustiada quando eu vejo, sabe, que o horário está passando, não consigo chegar. Bom, em relação à questão, eu também entendo da mesma forma que o relator, no sentido de que, apesar das chuvas, que realmente prejudica, né, o gramado, entendo aqui que também tem outras questões que foram colocadas aqui pelo diretor do jogo, como, por exemplo, as goteiras, que temos fotos. Acho que esse tipo de situação a gente não tem nenhuma prova, né, que possa contundente, que possa bater aqui nessa questão que já foi resolvido, enfim, porque aconteceu. E também, agora, sobre essa questão que eu gostaria também de colocar, que consta aqui no documento, é que me parece que teve pragas, que foi identificado pragas no gramado e por isso foi aplicado veneno, e por conta disso que foi comprometido a grama, né? E que está relatado que o clube estava recebendo então suporte da federação, que comparece uma vez por semana para monitorar e orientar sobre o tratamento do local. Então, diante até desse argumento que era de conhecimento da própria federação, que está, inclusive, pelo que consta aqui, acompanhando, né, a agremiação e entendo que se existe praga na grama, imagino que não é algo que possa ser resolvido semanalmente, né? Então, eu vou acompanhar o relator no voto, eu iria até majorar o meu voto para mais, né? Eu colocaria o dobro, mas considerando essa questão de que houve uma praga, que isso é uma coisa que acho que foge do controle da agremiação, mas como também tem a goteira, teve outras questões juntos, eu vou acompanhar o relator por esse motivo.
Muito obrigada, doutora Patrícia. Como vota o doutor Ricardo? Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, demais auditores, caríssimo procurador, defensores aqui presente, doutora Paula, doutor João, da secretaria. Bom, eu vou ousar discordar do relator, primeiro, e também da nossa auditora, porque, primeiro, esse estádio, o estádio municipal Gilberto Siqueira Lopes, como o próprio nome diz, um estádio municipal, com todas as facilidades, né, de você mandar seus jogos no estádio municipal. Somente aqueles que possuem associações, agremiações, times que possuem estádios particulares sabem da dificuldade de se manter um estádio sem o apoio e o fomento financeiro do poder público municipal ou um estádio estadual, né? Geralmente estádios municipais. Então, o primeiro ponto é esse. Eu acho que se a associação não consegue manter um estádio municipal, ou seja, ela pode ajudar, auxiliar o município a fazer uma boa manutenção desse estádio. É muito fácil você chegar para jogar, o estádio está limpo, a energia é paga pelo município, a água é paga pelo município. São questões que devem ser levadas em consideração sempre. Segundo, eu discordo do caríssimo defensor quando ele afirma que essa época é ruim para o gramado. Não, essa época é boa para o gramado. Essa época é muito boa para o gramado. Quando chove, a falta de chuva acarreta problemas ao gramado. A chuva, a época de chuva, é uma época maravilhosa. Tanto que o único problema que nós temos na manutenção do gramado nessa época é você precisa podar o gramado mais vezes. Então você precisa estar cortando o gramado, porque o crescimento da grama é exponencial por causa das chuvas. A chuva é um grande fator de crescimento, fortalecimento do gramado. E eu percebi como bem disse a doutora Patrícia, e muito bem levantado, que a praga, na verdade, muitas vezes são outras plantas que são levadas por pássaros, muitas vezes, né? pelas fezes de pássaros, ou outros tipos de grama. E pelo que dá a perceber pela súmula, foi jogado um veneno para matar essa grama, para matar essa praga, e matou a grama junto. Então, o que denota também, ao meu ver, uma falta ou de conhecimento daquele que fez essa manutenção, ou de cuidado. Com relação à cabine, não tem, né? Não tem, porque é óbvio que choveu bastante, mas as goteiras e a infiltração foi gigantesca, conforme as fotos na página em folhas 13. Então se percebe claramente pelo relato da súmula da partida, do diretor da partida, que realmente tiveram que trocar a transmissão. Ela foi encerrada, ela foi suspensa, enquanto se trocou o local da cabine para continuar depois a transmissão realizada pela TV Federação Paulista de Futebol. Isto posto, senhora presidente, ao meu ver, eu condeno, pelo meu voto, né? Eu voto pela condenação como está na denúncia, pelo artigo 211, 2 vezes, ao valor de R$ 1.000, R$ 500 por cada evento. É como eu voto. Muito obrigada, doutor Ricardo. Bom, gostaria de parabenizar o doutor Marcos, também a doutora Ana, pela defesa trazida com as provas. Eu divirjo um pouco dos meus colegas, e eu acho que é por isso que nós estamos nesse colegiado. Bom, quanto à primeira denúncia, no 211, a relação do gramado, eu sigo integralmente o voto da divergência. Eu acho que aqui a gente já sabe que com essa tratativa, cada vez mais a federação trabalhando por essa segurança plena que traz o artigo dos gramados, motivo pelo qual eu entendo aqui
na condenação de R$ 1.000 nesse fato. Quanto ao segundo das goteiras, eu acho que o relatório ele traz o horário, né, que foi tirado essas fotos. O horário é o que coincide com o que foi mostrado no vídeo. Por esse motivo, aqui eu entendo por absolver no segundo, quanto às goteiras. Então, condenaria só em uma vez no artigo 211. Meu voto em R$ 1.000, por já ser reincidente, eu dobro para R$ 2.000. Então, fica por maioria o denunciado, a denunciada agremiação linense, condenada na multa de R$ 500 na forma do 183, por 2 vezes no 211. Então, fica o total de R$ 500. É esse o resultado. Certo? Julgamento encerrado, então. Obrigado, excelências. Imagina. Vamos voltar para a ordem normal, então. É o primeiro da pauta, processo 90 de 2025. Denunciado o senhor Gilson Kleina, técnico de Santo André, em curso no artigo 258-B e 258, parágrafo 2º e 6º CBJD, na partida ferroviária versus Esporte Clube Santo André pelo Paulista A2. O relator auditor é o Dr. Ricardo Viana, que está com a palavra para relatório, por gentileza. Obrigado, senhora presidente. Trata-se do processo 90 de 2025, oriundo de partida válida pelo Paulista A2, entre a Ferroviária e o Santo André, ocorrido no dia 9 de fevereiro de 2025, no Estádio Municipal Dr. Ademar Pereira de Barros. Diz a douta Procuradoria que o técnico da equipe do Santo André, o senhor Gilson Kleina, ele recebeu um segundo cartão amarelo por conduta inadequada e desrespeitosa. Inicialmente foi advertido por reclamar assintosamente das decisões da arbitragem. Posteriormente foi novamente advertido por não respeitar os limites de sua área técnica e por dirigir-se ao quarto árbitro de maneira absolutamente respeitosa, proferindo as seguintes palavras. Abre aspas. É o caralho. Eu vou ficar aqui. Eu vou falar com o Mauro Silva. Você não pode escutar nenhum caralho. Dodóizinho do caralho. E ao que consta, esse relato na súmula da partida. E pelo artigo 258-B, por ter invadido o local da partida sem a necessária autorização. É o que diz também a súmula quando afirma que ele ficou fora da área reservada ao técnico. Por não respeitar os limites de sua área técnica. Isto posto, o senhor Gilson Kleina, técnico da equipe do Santo André, foi denunciado como incurso nos artigos 258-B e 258, parágrafo 2º, inciso 2, ambos do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. O senhor Gilson Kleina, ele não possui antecedentes, conforme a certidão exarada pela nossa caríssima secretária, doutora Paula. Há no processo o relatório do diretor do jogo, como também a súmula da partida. O senhor Gilson Kleina foi primeiramente citado para comparecer no dia 19. A Associação Santo André pediu o adiamento, o que foi deferido, e ele foi citado para hoje, no dia 26, pediu o adiamento novamente, o que foi indeferido por Vossa Excelência, nossa presidente doutora Alessandra. É o relatório do processo, presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Com a palavra, Procuradoria. Obrigado, presidente. Que a Procuradoria ela faz apenas 2 simples destaques. Um é que o técnico denunciado já é um técnico consagrado e muito experiente dentro do futebol brasileiro e que certamente tem total conhecimento das regras, sendo uma delas os limites da sua área técnica.
Então, por ter consignado a súmula a extrapolação desses limites, é motivo pelo qual a Procuradoria efetuou a denúncia nos termos do 258B. Em relação à denúncia 258, parágrafo 2º, inciso 2, a Procuradoria destaca a frase consignada na súmula de que o técnico se dirigiu ou, de certa forma, ameaçou que falaria com Mauro Silva, vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. E aqui a frase ela pode tomar diversas conotações, sendo uma delas, por exemplo, um favorecimento, o que imputaria ao vice-presidente uma conotação negativa. Então, essa é uma frase que a Procuradoria destaca, porque, considerando todo o histórico do técnico e por envolver, colocar um terceiro numa situação que sequer estava presente, considerando a figura e importância da pessoa citada, ela enaltece aqui a gravidade, então, da frase proferida. Então, feitos esses destaques, a Procuradoria ela ratifica os termos da denúncia e aguarda a condenação do técnico denunciado. Com a palavra a defesa, por gentileza. O caso em tela é um pouco mais delicado, visto que a suposta infração denunciada esbarra em um caráter subjetivo. Como é possível verificar da súmula, o denunciado recebeu um primeiro cartão amarelo aos 75 minutos da partida por reclamar assintosamente das decisões da arbitragem, sem qualquer complemento, o que demonstra uma reclamação que é pertinente ao cargo exercido. Porém, sem mais especificações, mas nitidamente não houve o cunho ofensivo, pois caso houvesse, a arbitragem teria fatalmente inserido de forma expressa na súmula, como fez na aplicação do segundo cartão amarelo, o qual foi aplicado aos 90 minutos da partida, e naquele momento, já com os ânimos enervados, o denunciado, no calor do momento, proferiu uma frase infeliz que refletia sua indignação. Muito embora o árbitro tenha realizado a valoração do ocorrido a ponto de indicar expressamente em súmula, é importante destacar que estamos falando do técnico da agremiação, pessoa física que tem e deve exercer o seu direito de questionar, o que não significa ofender. A frase proferida é clara, e em que pese a aplicação de um palavrão, a mensagem poderia ter sido recepcionada conforme o condão pretendido, que basicamente seria a indignação por não poder exercer o direito de reclamar da postura da arbitragem frente aos lances da partida. O suposto desrespeito da área técnica nada mais foi do que a forma de chamar a atenção para ser notado, e quando repreendido pelo quarto árbitro, acabou tendo o discernimento abalado, vindo a reclamar mais uma vez, o que dessa vez foi proferindo uma frase mais energética. A defesa não entende pela dupla incursão denunciada, uma vez que o ato decorre do outro, motivo pelo qual pede-se vênia para análise desta comissão. Como já ventilado, o denunciado é técnico da agremiação e a aplicação de uma suspensão terá efeitos negativos de grande amplitude, ressaltando a primariedade certificada nos autos. Pelo exposto, a defesa requer a absolvição do denunciado e, não sendo esse o convencimento dessa comissão, requer análise quanto à necessidade e manutenção da dupla incursão, vez que acarreta diretamente na dosimetria da pena, não havendo acolhimento quanto à absolvição, e caso entendam pela incursão única ou pela manutenção integral da denúncia, a defesa requer a conversão da pena de suspensão em advertência, conforme previsão do parágrafo 1º, ou ainda a aplicação da pena mínima previsto no artigo em que a denúncia está pautada. Essa é a defesa. Muito obrigada, doutora Laila. Com a palavra, doutor Ricardo. Obrigado, senhora presidente. Eu quero parabenizar a douta Procuradoria, como também a doutora Laila, defensora, pela excelente explanação oral, excelente defesa, excelente defesa da denúncia, explanação oral da denúncia e também a defesa realizada pela doutora Laila. Diz o artigo, senhora presidente, 183 do PJD, quando o agente, mediante uma única ação, pratica duas ou mais infrações, a de pena maior absorve a de pena menor. Sendo assim, eu entendo que o 258B ele deve ser absorvido pelo 258 parágrafo 2º, inciso 2, nesse caso. E agora, diante da gravidade da frase
dita pelo senhor Gilson Kleina, eu entendo, até num tom de ameaça à arbitragem, eu vou falar com o Mauro Silva, ou seja, eu conheço o vice-presidente da Federação Paulista de Futebol e eu vou falar com ele para dizer que o senhor está fazendo um mau trabalho, né? E eu acho que o contexto é isso. Afora os palavrões, caralho, dodóizinho do caralho, então, fora os palavrões, eu entendo que ele deve ser, sim, apenado com a pena de suspensão de uma partida com fulcro no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, sem o benefício da advertência. É como eu voto, senhora presidente. Muito obrigada, doutor Ricardo. Como vota o doutor Pedro? Obrigado, presidente. Gostaria aqui de parabenizar o meu colega relator. Primeiro, pela questão do 83, né? Ele me fez aqui mudar o entendimento. Analisei melhor aqui a argumentação dele. E eu acho, né, e trazendo os argumentos da Procuradoria, também parabenizo a doutora Laila e aí pela questão também da subjetividade, que eu acho que a gente tem que sempre analisar essa questão, acho que foi muito bem trazida por ela. Mas aqui, dando destaque na sustentação do procurador, eu acredito que ele quis sim usar desse argumento de autoridade, né? Por ser um técnico consagrado, está dirigindo ali um clube na A2, então soa um pouco intimidador mesmo, né? Qual é a razão dele falar que ele vai falar com o Mauro Silva, né? O porquê? E isso pode não, mas claramente fica evidente que é um tom de intimidar, né? E ele se usando, se valendo dessa carreira consagrada, né? Então eu acredito que foi sim uma forma de ameaça, uma forma de intimidar, e eu tenho um critério, assim, quando acontecem essas questões contra o treinador, contra o árbitro, né? Então, se fosse roupeiro, como a gente fala, né? Auxiliar técnico, não tem que nem falar com o árbitro, né? Então, a gente acho que já majora a pena, né? Mas, acredito que a gente não possa substituir a pena por advertência, né? E usar essa atenuante por conta. E eu acho que justamente por conta dessa questão intimidadora aqui com o Mauro. Se não tivesse, na minha opinião, se não tivesse essa questão, eu vou falar com o Mauro Silva, as palavras, né, o caralho, do doisinho do caralho e tal, eu acho que não teria uma grande ali influência, até, né, a questão de ficar um pouco fora da área, poderia, né, aplicar aí uma advertência. Mas eu vou acompanhar integralmente o voto do relator aqui em uma partida por conta dessa maneira ou sutil, né, para quem acha que é sutil, ou um pouco mais forte, mas sim, houve sim esse argumento de autoridade por parte do profissional. Esse é o meu voto, presidente. Muito obrigada, doutor Pedro. Como vota a doutora Patrícia? Bom, também parabenizo o relator e doutor Pedro pelas considerações, também vejo da mesma forma. Acho que como técnico consagrado, acho que ele usou desse reconhecimento, desse profissional dele, para intimidar, como o próprio doutor Pedro colocou, o árbitro, né? Eu acho que o fato dele mencionar que ia se dirigir ao Mauro Silva meio para desestabilizar a arbitragem. E eu acredito até que a gente poderia até dar 2 partidas se ele fosse reincidente nessa situação, por conta do cargo que ele exerce como treinador e, enfim, dele ter se direcionado dessa forma. Eu vou acompanhar, considerando que uma partida também não vejo nesse sentido de aplicar advertência pelas razões que eles colocaram e pela gravidade da forma que foi falado aqui, assim como voto. Muito obrigada, doutora Patrícia. Parabenizar a doutora Laila e também do doutor Douglas. Parabenizar o relator. Eu entendo aqui, pela forma do 183 também, acho que ele adentrou ao campo de maneira, ou foi na lateral de maneira que eu acho que um absorve o outro mesmo. Eu só vou divergir do quanto da pena, pela gravidade já
ressaltada, eu entendo pela suspensão em duas partidas, já vista de até cumprido a automática. Então, fica por maioria o denunciado senhor Gilson Kleina, suspenso em uma partida por incursão no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, absorvido no 183, no 258B, absorvido. Julgamento encerrado. Vamos para o quarto da pauta, também de relatoria do doutor Ricardo. Denunciadas agremiação São José, SAF, agremiação Santo André, por incursão no artigo 213, inciso 1º, parágrafo 2º do CBJD. Na partida São José Esporte Clube versus Esporte Clube Santo André, pela Paulista 2. Doutor Ricardo está com a palavra para relatório. Obrigado, senhora presidente. É o processo número 114 de 2025, oriundo de partida válida pelo Paulista 2, entre São José Esporte Clube SAF e Santo André, realizada no dia 12 de fevereiro de 2025, no Estádio Municipal Martins Pereira, em São José dos Campos. A douta Procuradoria denuncia a equipe do São José Esporte Clube SAF como incursa no artigo 203, inciso 1 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, pois, conforme relatado na súmula da partida e no relatório do diretor do jogo, houve um princípio de tumulto entre as torcidas do São José Esporte Clube e do Esporte Clube Santo André, ocorrido entre as arquibancadas destinadas aos torcedores mandantes e visitantes, que exigiu a intervenção polícia militar, que atuou para conter a situação, possibilitando a retomada do jogo após paralisação. Esse tumulto, pelo menos conforme a súmula, conforme o relatório do diretor do jogo, a súmula ela somente cita o tumulto entre as torcidas. Mas o relatório do diretor do jogo ainda diz algo mais. Diz que informo que aos 44 minutos do primeiro tempo, as duas torcidas começaram a se xingar e em seguida foram para a grade que fazia a divisão, empurrando-a com bastante força. Em menos de um minuto, a polícia militar chegou e solucionou o problema. A arbitragem parou o jogo neste momento. Informo também que 20 minutos após o término da partida, quando o estádio já estava vazio, torcedores do São José SAF começaram a jogar rojões e a forçar o portão 2, entrada das delegações, staffs e arbitragem. O mesmo bastante danificado. Em seguida, o policiamento chegou e conseguiu controlar a situação. Ninguém se feriu e nada além do portão foi danificado. Sendo assim, a Procuradoria denuncia a equipe de São José como incurso no artigo 213, inciso 1 do CBJD. Como também denuncia a agremiação do Santo André, também como incurso no artigo 213, inciso 1, parágrafo 2º, agora o parágrafo 2º, né, do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, pois o relato da súmula consta que informam que aos 45 minutos da partida, o jogo foi paralisado durante 1 minuto, por um princípio de tumulto entre as torcidas da equipe de São José e do Santo André, entre a arquibancada visitante e mandante. O princípio de tumulto foi sanado por polícia militar. Posto isso, a equipe de Santo André também foi denunciada, só que no 213, inciso 1, parágrafo 2º, inciso do CBJD. A equipe do Santo André, ela tem duas condenações, uma no 211 e uma no 206. A do São José tem um pouco mais. 206 são duas no 206. No 191 são uma, duas, três. São três no 191. Ou seja, as duas equipes não são primárias.
Consta no processo relatório do diretor do jogo, a súmula da partida e a citação válida realizada pela nossa ínclita secretaria. É o relatório do processo, senhora presidente. Muito obrigada, doutor Ricardo. Com a palavra, doutor Douglas. Obrigado, presidente. Acho que aqui as provas constantes dos autos evidenciam claramente que as duas agremiações deixaram de comprovar que adotaram providências capazes de prevenir essa desordem na Praça do Desporto. Tanto é verdade que houve a necessidade de paralisação da partida, ainda que por um minuto o fato de ter paralisado a partida já demonstra a seriedade do evento. Mas aqui a Procuradoria destaca na página 12 dos autos, em que o relatório do jogo consta que às 22h07, após o término da partida e varredura do estádio, torcedores do São José vieram ao portão 2 de acesso aos vestiários e jogaram rojões e quase invadiram o portão, que acabou parcialmente quebrado. Neste evento, a polícia demorou cerca de 3 minutos para chegar e resolver a situação, o que acabou resultando no fechamento da rua para evitar novos confrontos e eventualidades. Então, acho que esse destaque feito do relatório do jogo demonstra novamente a seriedade dos fatos, razão pela qual a Procuradoria ratifica os termos da denúncia e aguarda a condenação das agremiações. Muito obrigada. Com a palavra, a doutora Laila. Insta ressaltar que a conduta denunciada não traduz o que se espera das torcidas, havendo um grande pesar na ocorrência relatada em súmula e no relatório do diretor de partida. Havendo, de certa forma, um respaldo imediato da Polícia Militar, que nas atribuições como segurança pública contiveram os ânimos, estancaram o problema e minimizaram possíveis danos. Destaca-se que ambas as agremiações não são reincidentes de forma específica nessa incursão. Considerando a existência fática de maneira palpável da denúncia, não resta outra alternativa à defesa que não seja o requerimento da aplicação da pena mínima para ambas as agremiações denunciadas, bem como seja levado em consideração tratar-se do campeonato tido como A2 e a capacidade econômico-financeira das duas agremiações, conforme previsão do artigo 182-A do CBJD. Essa é a defesa. Muito obrigada. Com a palavra do Ricardo para voto. Senhora presidente, agradeço tanto a sustentação oral do Dr. Douglas quanto a doutora Laila, Procuradoria e Defesa. E, sem mais delongas, passo ao voto. O meu voto é pela condenação da equipe de São José, a pena de multa no importe de R$2.000, pois, além do tumulto entre as torcidas, houve esse fato lamentável após o jogo de a torcida atirar rojões e forçar o portão de acesso ao estádio, danificando-o. E também meu voto é para condenação da equipe de Santo André, só que a pena de R$1.000 pelo evento da torcida. Então, São José condenado a pena de R$2.000, conforme o artigo 213, inciso 1. Santo André, a pena de R$1.000, conforme o artigo 213, inciso 1, para o segundo, ambos do D. Muito obrigada. Como voto, doutor Pedro. Acompanho o voto do relator, presidente. Muito obrigada. Como voto, doutora Patrícia. Bom, eu peço vênia para divergir do relator em relação ao quanto. Assim, tendo em vista que trata-se de tumulto, de questão de violência dentro da partida e também depois, principalmente em relação à equipe São José, que os torcedores voltaram, quebraram o portão, soltaram rojões, coisas que são antidesportistas, né? A gente já não tem mais o futebol dos anos 60, dos anos 50, que as pessoas entravam com rojões. Então, é importante destacar isso por conta de várias questões acidentais que tiveram nesse período, né? Então, a sociedade mudou. E eu, quando fala de questão de violência ou questão de racismo, eu
eu sou mais enérgica nesse aspecto. Apesar das ambas as equipes não serem reincidentes específicas, são reincidentes, mas até considerando um caráter pedagógico de uma forma da própria equipe São José e também o Santo André poderem passar isso para a torcida, que isso é muito mais um movimento de torcida organizada, evidentemente, o meu voto, eu vou majorar. Em relação à equipe São José, eu voto por R$ 4.500 e em relação ao Santo André, por R$ 3.000, assim como voto. Muito obrigada, doutora Patrícia. Parabenizar a todos, relator também. Eu só peço a vênia também para divergir do quanto. Eu fico no meio do caminho. Eu entendo que o São José ela não preveniu, de fato. Foram 2 incidências, é reincidente, motivo pelo qual eu somo as penas no 184 e fico total e com a reincidência em R$ 3.000. Meu voto. E quanto ao Santo André, exatamente R$ 1.000 pela primeira circunstância, assim como votou do relator. Então, fica por maioria a equipe São José, condenada na multa de R$ 2.000 por incursão no artigo 213, inciso 1º CBJD, e por maioria a agremiação Santo André, condenada na multa de R$ 1.000 por incursão no 213, inciso 1, parágrafo 2º do CBJD. Julgamento encerrado. Vamos agora para o quinto da pauta, processo 115 de 2025. Denunciados: João Vitor Araújo Soares, atleta do Capivariano, por incursão no artigo 258 CBJD, e senhor Leandro Ferreira Pessoa, atleta do Oeste, incurso no artigo 254, parágrafo 1º e 2º CBJD, na partida Capivariano Futebol Clube versus Oeste Futebol Clube pelo Paulista A2. Relatora é a doutora Patrícia, que está com a palavra para relatório, por gentileza. Bom, a Procuradoria oferece denúncia, né, à equipe, aliás, perdão, a João Vitor Araújo Soares, da equipe Capivariano, por infração ao 258 do CBJD. De acordo com o relatório do árbitro, expulso após segundo cartão amarelo por conduta antidesportiva, por provocar de forma assintosa seu adversário número 16, Ítalo, com o jogo em andamento. O senhor João havia sido advertido anteriormente por temeridade. Bom, trata-se aqui de segundo cartão amarelo. E agora eu passo ao segundo denunciado, Leandro Ferreira Pessoa, da equipe Oeste, por infração ao 254, parágrafo 1º, inciso 2º do CBJD. De acordo com o relato da súmula, expulso após receber segundo cartão amarelo por um uso indevido do braço, ao atingir o rosto do seu adversário número 8, Tiago, de forma temerária. O Leandro havia sido advertido anteriormente por conduta antidesportiva ao empurrar seu adversário após uma provocação com o jogo em andamento. Conseguindo também na súmula e através da denúncia, que Leandro foi expulso também com o segundo cartão amarelo. Para tanto, tem o lance do vídeo, né? E basicamente esses são os termos da denúncia. Quanto à ficha de antecedentes, o Leandro é primário e o João Vitor igualmente. Esse é o relatório, presidente. Muito obrigada, doutora Patrícia. Vamos assistir o vídeo? Perfeito. Estão satisfeitos? Eu queria que voltasse de novo, por favor, porque eu acabei tentando abrir aqui e não consegui. Tem como colocar mais lento, João? Só para a gente ver que é bem agora, por favor.
Conseguiu, Paty? Sim. Obrigada. Tem juntado com a defesa? Tá. Eu acho que eu tô ficando. Eu acho que a gente deveria, inclusive, pedir para a federação continuar. Ah, não. Bom, vou passar a palavra para a Procuradoria. Só antes, tem defesa escrita? Tá bom, perfeito. Obrigada. Obrigado, presidente. Então, a Procuradoria vai começar na ordem dos vídeos, sendo o primeiro o lance do atleta Leandro, então, que foi denunciado nos termos do 254. A imagem, embora não esteja próxima, acho que ela reflete bem o consignado em súmula e, especialmente, o movimento que o árbitro fez após a expulsão, em que denota que o atleta expulso ele atingiu o rosto do adversário, deixando o braço intencionalmente no movimento giratório para trás. Quem já assistiu jogos de futebol ou já praticou esporte sabe que aquele não é um movimento natural de proteção da bola, mas sim um movimento intencional de uma prática de jogada violenta. Então, por isso, a Procuradoria efetuou a denúncia nos termos do 254, o que é ratificado neste momento, e destaca apenas que, em relação à defesa escrita, não há que se acolher como defesa o fato de os ânimos estarem exaltados, de ser uma equipe perdendo a partida, pois se assim fosse, todo final de partida em que haveria um time perdendo, partiria para agressão física ou para uma prática de jogada violenta, o que não há razoabilidade de se crer. Em relação ao segundo lance, o atleta João Vitor, a Procuradoria fez a denúncia nos termos do artigo 258 e aqui faz um destaque, que se ateve especialmente ao constante na súmula e a sua presunção nos termos do artigo 58, posto que o juiz consignou uma atitude antidesportiva do atleta expulso, que teria provocado seu atleta adversário. Considerando essa presunção e considerando que a prova de vídeo trazida pela defesa não afasta essa presunção, a Procuradoria ratifica também os termos da denúncia em relação ao senhor Vitor e aguarda a sua condenação. Muito obrigada. Com a palavra, doutora Patrícia. Você pode fazer a síntese da defesa? Duas. Por favor, obrigada. Bom, a equipe é o Leandro Ferreira,
né, apresentado defesa em relação ao senhor Leandro, da equipe Oeste. Resumidamente aqui, a defesa... Vamos. Bom, enfim, em resumo, a defesa sustenta que a partida estava no final, que estava nos acréscimos, que os ânimos estavam exaltados, que já, inclusive, eles estavam perdendo a partida, e que o denunciado em nenhum momento teve qualquer atitude de movimentos temerários, tampouco de forma violenta. Foi uma provocação com jogo em andamento. Diante disso, pede aqui a absolvição do Leandro, no 254, e, caso não seja entendimento dessa comissão, pede para considerar que a questão da atenuante dele ser primário e a conversão da pena, e a conversão no artigo 250, né, e a substituição da pena mínima por advertência, pedindo para levar em consideração também o artigo 180 do inciso 4º CBJD. Em relação ao Capivariano, ao atleta João Vitor Capivariano, a defesa apresentada também destaca a questão da primariedade do atleta, levanta a questão 258, o atleta não esteve aqui por ser primário, sendo assim, ausência de infração disciplinar, pleiteia aqui a absolvição do atleta. Entretanto, se alguma infração puder ser imputada ao denunciado, seria de promover ato hostil, tipificada no 250. Requer, então, a desclassificação e o reenquadramento do artigo. Desta forma, esses são os termos da defesa, pede absolvição por ser primário, mas se não for esse o entendimento, requer aplicação da pena mínima. Esse a defesa. Posso passar ao voto? Um instante. Bom, vamos lá. Em relação ao caso do João, da equipe Capivariano, denunciado aqui no artigo 258, em que pese que a questão da primariedade do atleta, eu entendo pela aplicação. Eu estou na dúvida se eu dou advertência, porque eu estou tendenciosa a não substituir e manter uma partida. Eu vou votar de acordo com a minha convicção e vou manter uma partida em relação a ele. Porque assim, a gente muitas vezes vê segundo cartão amarelo e vê que o atleta é primário, no caso, mas eu, analisando o contexto do ato aí com o segundo cartão amarelo, e foi colocado aqui pela Procuradoria no 254, e a defesa pede a desclassificação para o 250.
como ato hostil, né? Eu vou acompanhar a defesa e vou desclassificar para o 250 por um ato hostil, por conta até da própria situação colocada pelo relatório da arbitragem. Que tivesse ainda que tenha a imagem aqui, eu entendo que ele se adequa dentro do 250. Então, dessa forma, eu vou desclassificar para o artigo 250. E vou manter uma partida sem a benesse da possibilidade de substituição, assim como o voto. Muito obrigada, doutora Patrícia. Como vota o doutor Pedro? Muito obrigado, presidente. Embora eu vou divergir um pouco da relatora, eu quero ratificar a questão da argumentação dela, a questão do segundo amarelo. Acho que é importante a gente sempre olhar a segunda conduta, né? Não só porque, segundo amarelo, né? Acho que a gente já vem automático na cabeça. Isso está dando até uma boa discussão em alguns casos do STJD, conversando com alguns colegas de lá, né? Então tem bastante questões aí com essa análise da segunda conduta do cartão amarelo. Então, parabenizo essa observação da relatora, mas no caso aqui em concreto, para ser breve, com relação ao João Vitor Araújo, atleta do Capivariano, eu mantenho no 258, tá? Acredito que seja aí uma conduta contra a, a ética, ou assumir uma conduta contrária a essa provocação. Dou valor aqui à questão da veracidade da súmula, como trouxe a Procuradoria, mas também por não ter esticado, né, mais aí os fatos, as questões, e não gerou aí um, um tumulto maior, eu aplico aqui a substituição de pena em uma partida em advertência com relação ao João Vitor Araújo Soares. Com relação ao Leandro Ferreira Pessoa, já vejo diferente. Houve sim aí o dolo, né, de acertar com o braço direito, analisando a segunda conduta, e aqui mantém uma partida de suspensão. Esse é o voto, presidente. No 254, parágrafo 1º, inciso 2. Muito obrigada, doutor Pedro. Como vota o doutor Ricardo? Senhora presidente, quero parabenizar a Procuradoria, a Defesa, a doutora Patrícia, relatora, mas eu voto integralmente com o voto divergente do doutor Pedro. Muito obrigada. Parabenizo também a todos. Eu aqui votei um pouco diferente. Eu acho que a conduta do denunciado João, quando a gente assiste o vídeo inteiro, vê que tem uma hostilidade. Eu entendi aqui pela desclassificação no 250, deixo também de aplicar a advertência, tendo em vista desdobramentos posteriores, com talvez um quase início de tumulto, empurra-empurra, motivo pelo qual não consigo deixar só na advertência. Quanto ao senhor Leandro, eu mantenho a tipificação e sigo o voto divergente. Então, fica por maioria, senhor João, suspense uma partida convertida a advertência no 258. E o senhor Leandro, por maioria, suspense uma partida por incursão no artigo 254 CBJD. Julgamento encerrado. Vamos para o sexto da pauta, processo 116 de 2025, denunciado o senhor Rodrigo Antônio de Oliveira, atleta do Francana, por incursão no artigo 250, parágrafo 1º, inciso do 1º do CBJD, pelo paulista A3, auditor relator, doutor Pedro, que está com a palavra para relatório. Questiono só se pode ir para relatório e voto. Para defesa e não. Tem a prova de vídeo. Tá bom. Obrigada. Muito obrigado, presidente. Processo número 116 de 2025, pelo Campeonato Paulista A3, entre Rio Preto e Francana, realizado no dia 15 de fevereiro de 2025. A douta Procuradoria oferece denúncia em face de Rodrigo Antônio de Oliveira Fornazier, atleta da equipe do Francana, em curso no artigo 250, parágrafo 1º do CBJD, pelo seguinte motivo: expulso por calçar seu adversário de número 9, o senhor Wilkerson Júnior de Souza Gomes,
na disputa de bola, impedindo uma oportunidade clara e manifesta de gol. Com isso, a douta Procuradoria requer a condenação do atleta já no artigo citado. Temos aqui antecedentes, a certidão de antecedente do atleta, que é negativa. Temos o relatório de jogo, súmula, as citações e o pedido da juntada de links para a produção de provas de Rodrigo Antônio Oliveira Fornazier. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutor Pedro. Vamos assistir agora as provas, por gentileza. Palavra à Procuradoria. Nos termos da denúncia, presidente. Muito obrigada. Com a palavra, a defesa. Em primeiro lugar, é importante destacar que a agremiação francana prontamente entrou em contato com o sindicato, indicando a impossibilidade do comparecimento do atleta e de algum representante interno para a realização da defesa oral. De toda sorte, visando prestigiar esse tribunal, fizeram o possível para elucidar a irregularidade do lance, o qual a defesa, com todas as vênias, entende que o atleta sequer deveria ter sido penalizado em campo, tampouco denunciado pela Procuradoria. Tem-se que o atleta foi expulso de forma direta com a aplicação do cartão vermelho aos 49 minutos do segundo tempo, sob a justificativa inclusa na súmula. Em que pese a valoração realizada pela arbitragem, as imagens transmitidas demonstram um senso contrário, em que o denunciado, agindo de forma regular na disputa, devolve a bola ao goleiro, sim evitando a oportunização para que a equipe adversária tivesse a chance ou êxito em fazer gol, o que também é plenamente aceitável. Diferente se o ato praticado fosse com o ânimo de ferir ou paralisar o atleta adversário com o emprego de força excessiva, para que este não fizesse o gol, o que não é o caso. Ademais, cumpre ressaltar a primariedade certificada pela Secretaria. Assim, considerando as regras de disputa de jogo, a defesa requer a absolvição do atleta. E caso não seja esse o entendimento dessa comissão, requer-se a substituição da pena de suspensão pela de advertência nos moldes do parágrafo 2º do artigo 250, ou ainda, salvo o melhor juízo, que seja aplicada a pena mínima prevista no artigo em que a denúncia está pautada. Essa é a defesa. Muito obrigada. Com a palavra, doutor Pedro, para voto. Obrigado, presidente. Caros colegas, eu vi o vídeo na velocidade normal e também vi diversas vezes o vídeo, consultei, né, a gente pode falar um argumento de autoridade, fui falar com alguns atletas, né, para entender melhor. E assim, analisando o vídeo tanto da maneira lenta como da maneira normal de jogo, ao analisar a conduta do atleta denunciado, sob a ótica aqui, ó, do 250, parágrafo 1º, inciso 1, eu entendo que não há fundamento para sua condenação. O dispositivo, ele prevê uma punição para quem impede de maneira
contrária às regras do jogo, uma oportunidade clara de gol, pontuação ou equivalente. No entanto, como eu constatei aqui no vídeo do lance da partida, o atleta, ao tentar disputar a bola, ele acabou errando o tempo do desarme, resultando na falta. Se a gente vê a jogada no tempo normal, o atacante ele é um pouco mais rápido, ele adianta um pouquinho a bola em fração de segundo, ele acaba fazendo a falta, diferentemente do caso da semana passada, né, no qual ele vai com a perna levantada, atinge aí o joelho. Não, a gente vê que ele foi na bola, só chegou atrasado. Então a jogada ela foi prontamente punida pela arbitragem com a aplicação do cartão vermelho, o que demonstra que o fato já recebeu a devida sanção desportiva dentro das 4 linhas. E também foi essa discussão que a gente trouxe aqui semana passada, que não se aplicava, mas agora nesse caso se aplica. Então, dessa forma, eu destaco 3 pontos fundamentais para a absolvição do atleta. A ausência de intenção desleal, o jogador buscou a bola sem qualquer indicativo de conduta hostil ou antidesportiva. A aplicação da sanção dentro de campo, a arbitragem puniu o lance com cartão vermelho, medida que por si só já caracteriza uma penalização adequada à infração, sem necessidade de nova reprimenda na esfera disciplinar. A justiça desportiva ela deve intervir apenas em casos que extrapolem essa esfera. E a interpretação da contrariedade às regras, né? O artigo em questão exige que a ação tenha sido praticada de forma intencionalmente irregular para impedir um gol ou pontuação. No caso concreto, a jogada ela configura um erro técnico na tentativa de desarme e não uma atitude deliberada para impedir a conclusão da jogada. O atleta ele não cometeu uma infração deliberada para impedir o gol, como segurar a bola com a mão, puxar o adversário, abraçar ele de forma proposital. O erro na execução de um desarme não configura por si só um ato desleal passível de punição pelo artigo em questão. Diante disso, eu entendo que a conduta do atleta não se enquadra no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, portanto, eu voto pela sua absolvição. Esse é o meu voto, presidente. Muito obrigada, doutor Pedro. Como vota a doutora Patrícia? Bom, até citando aqui o que o doutor Pedro levantou, que automaticamente a gente custou segundo cartão amarelo, a gente dá advertência, e eu gostaria também de destacar o aspecto do que foi levantado pela imagem. Eu acho também que o que o doutor Pedro levantou é muito importante, dessa questão da gente entender o que é hostilidade, né? E qual é o limite disso, né? Evidentemente, ele recebeu o cartão vermelho, impedindo uma oportunidade clara de gol, mas ele estava dentro do jogo. Entendo também como o doutor Pedro levantou, e parabenizo pela argumentação. Eu só gostaria de destacar aqui um comentário do falecido Domingos Moro, no CBJD, que ele comentava comenta o seguinte, que o ato desleal, como o nome sugere, é uma ideia de malícia e aproveitamento indevido da situação e de contrariedade às regras da disputa do jogo. Eu acho que dentro disso, dentro do contexto da imagem, de que traz o lance, eu acho também, eu compartilho do mesmo entendimento e absolvo. Perfeito. Como vota o doutor Ricardo? Parabenizo a defesa da doutora Laila e também o excelente voto do doutor Pedro, foi profundo na análise do vídeo e da situação, e também a doutora Patrícia, que veio e referendou tudo isso. Sendo assim, voto integralmente com o relator e com a segunda auditora. Muito obrigada, doutor Ricardo. Eu também parabenizo a todos, parabenizo o doutor Pedro. Eu vou seguir integralmente o voto. Acho que aqui não está tipificado no ato desleal. Motivo, então, pelo qual fica por unanimidade o atleta absolvido da denúncia. Julgamento encerrado. Vamos para o 7º da pauta, processo 117/2025, denunciado o senhor Vitor Hugo Marcelino Marques, atleta do União Barbarense, por incursão no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, no jogo Paulista Futebol Clube versus União Agrícola Barbarense, pelo Paulista A4. Doutor Ricardo, que é o auditor relator, está com a palavra para relatório. Pela ordem, excelência, posso declarar impedimento nesse? Pode, claro. Não, obrigado. Então já
Por favor, pode ir. Obrigado, senhora presidente. Registrado pela secretaria o impedimento declarado pelo auditor Dr. Pedro. Trata-se do processo número 117 de 2025, processo oriundo do Paulista A4, partida válida entre Paulista e União Agrícola Barbarense, ocorrida no dia 15 de fevereiro de 2025, no estádio Dr. Jaime Pinheiro de Ulloa Sintra, em Jundiaí. Diz a douta Procuradoria que, conforme consignado na súmula pelo árbitro da partida, o atleta Vitor Hugo Marcelino Marques foi expulso mediante exibição de cartão vermelho direto, eis que usou de força excessiva ao atingir com as travas de chuteira a perna do seu adversário. Posto isso, a Procuradoria denuncia o atleta Vitor Hugo Marcelino Marques como incurso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. O atleta Vitor Hugo Marcelino Marques, ele é primário, não possui antecedentes, conforme a certidão da nossa caríssima secretária doutora Paula. Consta do processo o relatório do jogo, do diretor do jogo, fotografias e a súmula da partida. O atleta foi devidamente citado a comparecer e fazer sua defesa na sessão de julgamento de hoje. É o relatório do processo, senhora presidente. Possui defesa pelo Sindibol, são 2 lances de vídeo apresentados pela doutora Laila. Muito obrigada, doutor Ricardo. Vou pedir para o doutor João colocar para nós, por gentileza. Tá, perfeito. Agora é depoimento, né? Tá. Com a palavra a Procuradoria. Obrigado, presidente. Aqui a Procuradoria faz 3 simples destaques. O primeiro é que o lance ocorre no meio de campo. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo é que o lance denunciado ele ocorre após um chapéu que o seu colega de time sofreu. Isso é importante dentro do contexto. E o terceiro é que no lance ele tira os 2 pés do chão. Acho que isso é evidente na imagem. Então, isso evidencia a prática de jogada violenta, seja no entendimento de que houve uma força excessiva, seja no entendimento de que é uma atuação temerária ou imprudente. Acho que aqui qualquer dos incisos se enquadraria muito bem, optando neste momento pela denúncia no 254, parágrafo 1º, inciso 1. A denúncia está bem enquadrada, entende essa procuradoria e, por esses termos, aguarda a condenação do atleta denunciado. Muito obrigada, doutor. Laila. Primeiramente, cumpre indicar que o atleta Vitor se mostrou muito interessado em comparecer à sessão de hoje, contudo, em virtude da programação dos jogos, se viu impossibilitado, fazendo questão de enviar o vídeo contendo sua versão dos fatos.
Em que pese a baixa qualidade das imagens que foram indicadas para nós do sindicato, do lance da partida, e considerando a fala do atleta, tem-se que esse não tinha por objetivo de atingir o seu colega de profissão, mas acabou indo de encontro com o adversário, o qual sequer precisou de atendimento médico. Importante destacar que no momento da partida em específico, importante destacar que no momento do lance em específico em que a partida estava aos 8 minutos de acréscimo do segundo tempo, com um placar de 3-1 para a agremiação União Barbarense, sendo que o terceiro gol foi validado 1 minuto antes dessa expulsão, ou seja, a equipe do denunciado obtinha vantagem e já avançar da partida, o que também não leva a crer a existência de dolo no seu ato. Ademais, a defesa chama atenção para o fato de que o atleta não é reincidente, como bem certificado pela secretaria. Dessa forma, tendo em vista a regularidade do ato na disputa pela bola, a defesa pugna pela absolvição do senhor Vitor Hugo. Não sendo esse o entendimento, e uma vez que as condições de jogo não nos levam a crer a existência de malícia, ou seja, um dolo do atleta, a defesa requer a desclassificação do artigo denunciado para o 250 e, em havendo o acolhimento, seja a pena de suspensão convertida em advertência, conforme previsão do parágrafo 1º, ou então que seja aplicada a pena mínima prevista em tal artigo. Não havendo acolhimento quanto ao pedido de absolvição ou desclassificação, requer aos nobres julgadores, pela manutenção, caso os nobres julgadores entendam pela manutenção integral da denúncia, a defesa requer a conversão da pena de suspensão pela de advertência, e caso ainda não seja esse o entendimento, que seja aplicada a pena mínima prevista no artigo 254, o qual a denúncia está em curso. Essa é a defesa. Muito obrigada. Com a palavra, doutor Ricardo, para voto. Obrigado, senhora presidente. Eu quero parabenizar a doutora Laila pela defesa e parabenizar o doutor Douglas por ter levantado 2 pontos importantíssimos para a fundamentação do meu voto. Primeiro é o fato do jogador da equipe do Paulista ter dado um chapéu no jogador da equipe do União Agrícola Barbarense, e isso, ao meu ver, levou à reação desmedida de força do atleta aqui denunciado. O segundo é o fato de ele ter tirado realmente os pés do chão, um verdadeiro carrinho no alto, acertando o atleta da equipe do Paulista, o atleta Guilherme da equipe do Paulista. Sendo assim, o meu voto é pela condenação do atleta Vitor Hugo, como incurso no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, a pena de 1 partida. É como eu voto, senhora presidente. Muito obrigada, doutor Ricardo. Desculpa, pela primariedade dele. Senão eu poderia dar uma pena até maior, mas pela primariedade. Perfeito. Muito obrigada. Como voto, doutora Patrícia? Eu também acompanho em uma partida, deixo de aplicar aqui o parágrafo 2º do 254, até pelo lance que nós vimos, e o próprio árbitro também relata lá jogo brusco grave. Acho que até caberia uma segunda, 2 partidas, se ele fosse reincidente, mas como também não teve ali atendimento médico, esses outros detalhes, acompanho o relator dessa forma. Perfeito. Eu também vou acompanhar integralmente, parabenizando o relator. Então, fica por unanimidade o senhor Vitor Hugo Marcelino suspenso em 1 partida por incursão no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD. Julgamento encerrado. Vamos para o último da pauta, que é o 8º. Processo 118 de 2025, denunciado o senhor Flávio Henrique Aureliano, atleta do Oeste, por incursão no artigo 250 caput do CBJD, na partida Oeste Futebol Clube versus Rio Claro Futebol Clube pelo Paulista A2. A relatora é a doutora Patrícia, a doutora relatora, que está com a palavra para relatório, por gentileza. Só questiona aqui se há possibilidade de ser... Tem prova? Tem defesa escrita. Então pode ser, doutora Patrícia, relatório da defesa fez aí. Vamos lá, então. A Procuradoria oferece denúncia. Só me dá um minutinho, por favor.
Vamos lá. A Procuradoria oferece denúncia em relação a Flávio Henrique Aureliano Mendonça, da equipe Oeste, por infração ao artigo 250 do CBJD. De acordo com o relato do árbitro, após ser advertido por cometer uma ação temerária, o mesmo segurou seu adversário de número 10, Mário, de maneira assintosa, desrespeitando as práticas do jogo. Diante disso, segundo cartão amarelo, Flávio foi, né, expulso. Esses são os termos da denúncia. O atleta é reincidente. E em defesa, estou chegando lá. Então, deixa eu ver. Nossa. Bom, vamos lá. A equipe Oeste apresenta aqui a denúncia do atleta Flávio. Destaca aqui a questão de ser um segundo cartão amarelo. Fundamenta que o atleta foi advertido por cometer uma ação temerária com relação ao senhor Flávio, mas mas quanto à veracidade dos fatos, a partida estava prosseguindo para o seu final. Destaca que os ânimos da partida estavam demais exaltados, a partida estava empatada, o denunciado não teve em nenhum momento teve qualquer atitude de movimentos temerários de forma violenta. Salienta que o jogador atingido não necessitou de atendimento médico, permaneceu na partida, não sendo de forma temerária o choque ocorrido entre os jogadores, sendo somente uma falta normal do jogo. Diante disso, a defesa pede aqui a absolvição do Flávio, do artigo 250, e, eventualmente, se não for esse entendimento da comissão, pede a conversão da penalidade em advertência por ser primário. Basicamente, é esse aqui os termos da defesa. Só uma observação, ele é primário ou ele é reincidente? Apesar da defesa destacar que ele é primário, ele é reincidente, tá? Bom, vamos lá. Em relação ao artigo aqui em comento, eu geralmente aplicaria aqui uma questão de segundo cartão amarelo e converteria em advertência, mas considerando ele ser reincidente, eu deixo de aplicar as benesses da conversão e mantenho uma partida, assim como voto. Perfeito, doutora Patrícia. Como vai o doutor Pedro? Obrigado, presidente. Também aqui analisando o vídeo da partida aqui, o lance, acredito que uma partida seja bem aplicada. Eu acompanho o voto da relatora. Muito obrigada. Como vai o doutor Ricardo? Parabenizo o relator, acompanho o seu voto. Muito obrigada. Também acompanho integralmente, parabenizando-a. Então, fica por unanimidade o senhor Flávio Henrique suspenso em uma partida por incursão no artigo 250 caput do CBJD. Julgamento encerrado. Também encerramos nossa pauta. Quero agradecer a todos e desejar uma ótima semana. Até quarta-feira que vem.